Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, seu canal Vai Te Descomplica. Hoje a gente vai falar sobre parâmetros fisiológicos, tá? O que é que vocês vão encontrar aqui no vídeo de hoje? Todos os parâmetros que normalmente a gente avalia de um paciente, seja na entrada dele ou no acompanhamento dele dentro do internamento. Inclui temperatura, frequência cardíaca e respiratória, esse é o básico. Não somente isso, avaliação de desidratação, mucosas, pressão arterial. Hoje eu vou falar sobre todos os parâmetros que normalmente a gente faz, incluindo a glicemia, até se você não desconhecia. Todos esses parâmetros a gente vai conversar hoje para entender qual é o parâmetro normal e as referências para vocês terem uma base. Quem está no começo, eu sei que normalmente não conhece esses parâmetros. Eu no começo não sabia qual era a temperatura normal de um cachorro e de um gato. Então eu sei que principalmente para vocês que estão aí começando na veterinária vai fazer uma diferença boa. E para você que quer revisar, para você que já está perto aí do final e quer lembrar aí quais são os valores de referência de pressão arterial, de score corporal, tudo isso a gente vai ver hoje aqui no vídeo. O que é que a gente não vai ver, que se o seu objetivo é esse, ainda não é nesse vídeo que a gente vai fazer, é pegar fisicamente o animal e aí realmente fazendo a avaliação dele, tá? Se você quer que eu faça esse tipo de vídeo com o animal mesmo, fazendo a avaliação de todos esses parâmetros, coloquem aqui embaixo o exame físico, tá? Nos comentários, e aí eu vou realmente conseguir um animal que a gente consiga fazer essa avaliação, porque o Duque mesmo ele não deixa pegar na boca de jeito nenhum. Então, se vocês querem, deixem nos comentários. Aproveitando já aqui para chamar vocês antes da gente começar o vídeo, se inscreve. Toda vez eu tenho que falar, porque senão vocês não fazem, tá? Tira aí 2 segundinhos, tá? Se inscreve, curte logo o vídeo e vamos pro conteúdo logo depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, começar? Então, primeiro estado que a gente vai avaliar é o estado de consciência e de postura do seu paciente, tá? Logo depois disso, uma avaliação neurológica rápida e também avaliação dos olhos, hidratação, score corporal, TPC e mucosas, pele e pelos. Esse é um checklist que eu estou fazendo aqui de tudo que a gente vai fazer o acompanhamento no vídeo de hoje e ter todas as referências, tá? Essa é a lista daí que vocês vão acompanhar comigo hoje, eu vou explicar cada um deles. Estado de consciência e postura. Pessoal, isso aqui faz uma diferença boa quando você está avaliando o paciente, principalmente quando é um paciente que já vem debilitado há alguns dias. Você vai avaliar se ele está alerta, se está deprimido, se está em estupor ou se está literalmente ali em coma. Normalmente são pacientes que têm ali uma infusão contínua de Propofol, um controle de dor mais intenso, o paciente que ele fica realmente sem ali a percepção do que está acontecendo ao redor. Já um paciente alerta é aquele paciente que realmente chega animado, brincalhão dentro do consultório. É bem intuitiva essa parte. Em relação a ele, se ele está em estação, ou seja, com as 4 patinhas esticadas em pé, ou se ele está preservando algum membro, tá? Tudo isso são sinais aí de dor ou de que houve algum tipo de lesão ali naquela pata. A claudicação, tá? Normalmente é lesão em articulações. Se ele estiver sentando diferente, pode ser também aí algum distúrbio de coluna ou ilho sacral. Além disso, torções e lateralizações. Partindo para um exame neurológico rápido, nós temos aí a avaliação de reflexo palpebral e de nervos faciais. Tá? O reflexo palpebral é quando você toca aqui na parte lateral ou medial e normalmente o animal pisca quando você faz isso. Normalmente a avaliação dos nervos faciais você faz quando você vai passando a mão no rosto do paciente, você sente ele mexer, você levanta, ele devolve, você puxa aqui a pele e ele realmente volta para o local. Quando você toca o focinho, ele lambe depois. São vários nervos faciais, a gente já falou sobre os nervos em outro vídeo e tudo isso deve ser avaliado. Secreções também, se existe algum tipo de secreção ocular é outro sinal que você tem que observar, tá? Em relação à deglutição ou tosse, certo? Tem como você induzir a tosse, é uma das preocupações que você tem que ter se o animal está deglutindo. Em relação à visão, audição e propriocepção. Visão, você vai aproximar dos olhos, ele vai tender a fechar ou afastar o rosto. Em relação à audição, você pode estalar os dedos perto do animal, a orelha dele vai tender a ficar mexendo do lado que você está estalando o dedo, fazendo som. E a propriocepção é quando você vai ali subir a patinha do animal e aí ele vai tender a colocar a pata de volta no local. Subiu e ele tende a voltar à posição que seria a posição natural da pata.
Em relação aos olhos também, midríase, miose e anisocoria. Vamos entender o que é cada um logo depois que eu falar aqui também do reflexo pupilar. Você pode apagar as luzes do consultório, e o ideal é que o consultório não tenha janelas, tá? Mas se tiver que tenha cortinas, e aí você vai com todas as luzes fechadas chegar com uma pequena lanterna e somente um dos olhos. Normalmente você cobre um deles, passa em um e percebe o reflexo, a pupila contrair, certo? Ela entrar em processo de miose. Logo que você tira, você vai perceber que ela volta ali ao normal. Você faz o processo dos dois lados e depois fica comparando, principalmente quando você projeta a luz e tira, a outra pupila tem que acompanhar, tá? Normalmente é um processo que acontece bilateralmente, a gente chama de isocoria quando está tudo certo, você tem o mesmo processo dos dois lados, midríase quando tem um processo de aumento das pupilas e a miose é um processo mais curto, tá? Você pode até, para lembrar do próprio tamanho do nome. Midríase é um nome muito maior em relação à dilatação e a miose menor, realmente é uma palavra muito mais fraca e você pode lembrar que é aquela contração da pupila. A anisocoria já é esse processo daqui que eu quero mostrar para vocês. Ali está miose, embaixo está midríase e aqui a gente tem uma anisocoria, certo? Essa anisocoria aqui está bem forte, a gente já tem uma outra aqui que mostra esse processo um pouco mais discreto, mas basicamente essas alterações são nesse formato aqui. Em relação aos parâmetros ainda, hidratação e escória corporal. Como é que a gente vê se o animal está hidratado? Através do turgor cutâneo, e a gente percebe também ali se os olhos estão umedecidos, não somente essas regiões, com a mucosa oral também tem que estar umedecida. Sobre escória corporal, a gente tem uma série de avaliações e tabelas, tá? Eu trouxe uma aqui que é da Royal Canin, em que a gente vai avaliar ali o processo de um animal que ele está magro. Normalmente é um animal que ele tem a presença ali daquela cintura, você vê as costelas do animal, mas não somente isso, é um animal que você vê que realmente tem até uma perda ali de massa muscular. O ideal é o quê? Que você perceba ali uma leve saliência na cintura, no quadril, né? E em relação às costelas em si, você consiga palpá-las, mas você não percebe elas, não é visualmente aparente a costela em si. O animal que está acima do peso é quando ele começa a perder essa cintura, tá? Essa cinturinha aqui vai sumindo aos poucos à medida que a quantidade de gordura vai se acumulando aqui, tanto em região também de costela quanto de lombar. E aí, quanto maior for isso, a tendência é o animal estar nessa categoria aqui de obeso. Parâmetros fisiológicos ainda, temos TPC e mucosa. TPC é tempo de preenchimento capilar. Normalmente esse tempo de preenchimento capilar gira em torno de 1 segundo, qualquer valor maior do que esse já representa um problema na circulação ou na pressão que deve ser avaliado. E as mucosas aqui a gente tem as mucosas normais, que é essa mucosa aí mais rosada. Nós temos ela um pouco mais clara, que aí a depender do que seja o grau dessa coloração, realmente a gente tende a ter aí uma anemia moderada ou profunda, tá? Quanto mais claro, mais séria é a chance desse animal ter uma anemia e talvez precisar de uma transfusão. Normalmente é categorizada por uma anemia, mas a pressão baixa também pode fazer isso, tá? A gente pode perceber às vezes isso daqui em animais que estão sob efeito de anestesia. Em relação a essa coloração muito mais forte, além dessa coloração muito mais forte, vocês podem perceber que um desgaste, tá, dos dentes, e a avaliação dentária também faz parte ali do processo. Você tem que dar pelo menos um feedback para o tutor do que está acontecendo ali nos dentes do animal. E aqui é só um processozinho de acúmulo, tá, de placa, ainda não é um tártaro em si. E vocês percebem que a coloração daqui não está tão inflamada, muito mais do que a coloração que nós vemos aqui nessa mucosa. Essa mucosa aqui é uma mucosa com gesto, pode representar aí o aumento de pressão, mas normalmente é algo que deve ser ainda avaliado e comparado com outros parâmetros aí físicos. Essa mucosa aqui de baixo, que está mais azulada ou arroxeada, é a mucosa cianótica. Representa aí uma hipóxia, ou seja, falta de oxigenação. E isso é sério, isso é grave, deve o animal ser levado para administração de oxigênio na hora, tá? Aqui já entra para um animal que está recebendo aí pouca oxigenação ou que ele não está conseguindo absorver. Um animal que tem anemia tem a tendência, tá? Ele vai sair dessa mucosa aqui mais clarinha para essa quando ele começar a entrar numa crise respiratória. Isso deve ser corrigido quanto antes. E a mucosa amarelada, a mais clássica de todas, eu acho que vocês já conhecem, é a mucosa que é por icterícia, e aqui a gente vai ter algumas categorias aí de problemas hepáticos, pós-hepáticos, pré-hepáticos, que eu ainda não falei disso no canal, mas que se você quer ver, tá? Deixa aqui embaixo icterícia, que eu faço um vídeo para vocês explicando isso daqui.
Outros parâmetros nós temos pele e pelos, tá? Parte importante, boa parte do seu animal é coberta disso daqui, é muito fácil de você achar, mais fácil ainda de você esquecer durante a avaliação. Você se preocupa às vezes que o animal está vomitando, se preocupa com outras coisas que o tutor está falando, mas esquece de observar ali uma coloração natural da pele, procurar se ela está íntegra e também ver a textura da pele. Tudo isso vai mudar se ele tiver os tipos de dermatite aí características. A gente vai ver também perdas de pelo, isso deve ser avaliado do paciente, se ele tem farináceas ou sebo. Farináceas normalmente são aquelas cascas, né, que saem também da pele do animal quando ele tem ali a dermatite, e o sebo é aquela produção de uma oleosidade excessiva que nós temos na pele do animal. Outras coisas que nós podemos achar também ali são pústulas, nódulos e verrugas, tá? Nódulos são normalmente bem mais característicos, verrugas também. As pústulas têm a tendência a ter aquele olhinho amarelado ou inflamado mesmo, uma região que vai ter ali um processo infeccioso em curso, tá? Os nódulos, no entanto, normalmente são processos aí, verrugas normalmente são mais naturais da idade, mas nódulos podem ser acompanhados aí de um processo mais oncológico, tá? Pode ser um câncer aí associado, isso tudo tem que ser levado em consideração. Aqui tem vários exemplos de problemas de pele, certo? Desde lesões em si até chance de a gente ter aqui infecções por parasitas. Aqui nós temos uma alopecia, tá? Normalmente essa alopecia mais escura aqui a gente observa como se fossem fungos, mas isso aqui deve ser avaliado. E aqui uma representação de um lipoma ou de um nódulo. É algo que vai depender muito da avaliação física, mas também da citologia. Normalmente a gente coleta a amostra daqui e aí faz a análise no laboratório. Em relação à frequência cardíaca e respiratória, se você tinha dúvida a respeito de quais eram os parâmetros, eu estou deixando aqui na tela para vocês. Essa é uma média, tá? Varia muito. Normalmente animais menores tendem a ter um batimento cardíaco um pouco mais dentro do limite, mas nunca passando disso daqui, tá? São valores de referência, não são colocados à toa, é porque realmente a gente vai ter uma variação grande. Um animal que está com menos de 60 batimentos por minuto, ele está assim com algum processo de bradicardia que deve ser corrigido, porque isso vai ter influência na circulação, vai ter influência na oxigenação e isso sim vai causar morte de célula, tá bom? Em relação aos outros parâmetros aqui, nós temos a temperatura como uma das clássicas, tá? Normalmente a temperatura dos animais varia entre 37 e 39 se a gente arredondar, mas aqui está o número fechado direitinho para vocês acompanharem. Em relação aos gatos, normalmente eles tendem a ter uma temperatura um pouco mais alta, e se eu posso fazer uma observação para vocês, filhotes normalmente tendem a ter uma temperatura mais baixa, às vezes ali 36,5, 36,8, e é algo que eles devem ser sempre mantidos aquecidos e alimentados. Filhote puxa de você, filhote é uma barra, então deve-se ter bastante atenção nessa parte. Em relação à glicemia é algo que, se eu posso, em todo atendimento emergencial meu, eu faço. É algo que pode explicar desde uma convulsão até o motivo para um animal ter uma doença endócrina muito mais séria, como uma diabetes. Então, glicemia deve ser avaliada. Qual o parâmetro que normalmente que a gente tem? Para cães, de 70 a 120 mg por decilitro, e para gatos de 70 a 140. Qualquer número muito acima disso vai ter influência aí ou da situação do animal relacionada a um problema endócrino, ou pode ter associação com medicações. Algumas medicações podem aumentar a quantidade de açúcar no sangue, como outras também podem roubar. Então é importante estar atento também ao histórico farmacológico do paciente. Em relação à parte aí que a gente está chegando no final já, está acabando, eu prometo. Pressão arterial é uma das que mais influencia, tá? Justamente porque a gente vai ter outras abordagens aí que vai levar a um quadro muito mais sério. Normalmente animais que estão debilitados há 3, 4 dias, quando chegam para a gente, o ideal é que a gente faça a pressão arterial, principalmente para esses animais, tá? Os outros também a gente deve fazer, mas principalmente para eles, porque qualquer variação nesses valores aqui pode representar aí uma acidose, pode representar uma outra influência mais séria que já está afetando circulação e pressão. Tá? Normalmente são animais que deixaram de se alimentar, deixaram de beber água, e qualquer variação desses valores aqui, seja para cães ou para gatos, como eu estou passando para vocês, fica muito mais sério. Então, os dois giram em torno aí de 130
de pressão sistólica, de pressão diastólica em torno de 80 e a média fica em torno de 95. Tá? São valores médios, todos esses valores aqui foram observados dentro do livro de semiologia, então vou deixar o link do livro aqui embaixo para vocês acompanharem, assim como todas as outras características que a gente conversou aqui, tá bom? Tudo isso é estudado, é avaliado e eu passo para vocês como uma forma de trazer esse conhecimento para vocês e vocês conseguirem ter uma boa dimensão aí do que esperar dos pacientes e saber identificar aquilo que está fora do padrão.